Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui direto do Egito. Olha lá atrás, pirâmide de Quéops e aqui pirâmide de Khafre. Gente, esse lugar que eu tô é o rooftop de um hotel. Então eu tô nesse hotel, é um hotel que fica um dos mais próximos aqui das pirâmides. Essa área que eu estou é uma área do café. Não sei, eu esperei o máximo de tempo possível para ter menos pessoas possível aqui, mas aqui é o horário de café, então é o local de café. O café já terminou, mas possivelmente vocês vão ver pessoas circulando por aqui, porque é uma área externa do hotel. Mas eu quero muito fazer esse vídeo aqui nesse lugar, porque esse lugar já tem uma energia especial e a imagem aqui atrás de mim também é muito especial, porque eu vou falar, né, sobre a questão do Egito mesmo, né? Então, o Egito, ele é uma cidade, um país, né? O Cairo, aqui, Giza, é uma cidade muito especial e o Egito em si, como país, também é um país muito especial. Se guarda muitos mistérios aqui. As principais religiões do planeta tiveram as suas histórias, né, o início da sua história aqui nessa região. Por mais que a gente fala o judaísmo, por exemplo, a gente coloca o nome do país de Israel, mas a religião judaica, ela também tem a sua raiz aqui no Egito, porque Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, que fica na península do Sinai, aqui no sul do Egito. O Islã também, ele tem a sua raiz aqui. A religião cristã também tem muita história, né? O Cristo viveu muitas histórias aqui também no Egito. Então esse lugar é um lugar muito especial. Não foi à toa que essas 3 pirâmides, elas também foram construídas aqui. Então não dá para negar que existem muitas coisas ainda para serem descobertas aqui. E falando em consciência, né, a gente acredita que aqui no Egito, essas 3 pirâmides, elas simbolizam também o ponto principal da consciência planetária. É como se fosse o depósito de memórias da consciência planetária fosse aqui nesse lugar. Por isso que as pirâmides foram colocadas aqui também, porque é um ponto de ascensão da consciência planetária. Eu gosto muito de uma pessoa que é o Matias de Stefano, inclusive eu já vim aqui em 2 caminhos iniciáticos com ele, aqui nessa região, nas pirâmides. A gente fez todos os caminhos dos templos, e como ele tem uma ligação de memórias, inclusive, com a época Atlantis e o Antigo Egito, ele diz que aqui é o ponto principal da consciência planetária. Por isso, muitos trabalhos continuam sendo feitos até hoje aqui nas pirâmides. Muitos grupos vêm para cá, tem muita gente que trabalha esse despertar da consciência planetária, que vem trabalhar, que vem ficar um bom tempo aqui no Egito. Eu, particularmente, eu tenho uma ligação muito forte aqui. Então, se a gente fala do espírito, que o espírito é eterno, significa que a alma que habita o meu corpo, ela já habitou muitos outros corpos. Então, ela já teve muitas outras histórias. E muitas dessas histórias aconteceram aqui nessa região. Algumas, inclusive, eu tenho lembranças e que, inclusive, foram confirmadas por outras pessoas. Então, olha que interessante. Então, eu já passei por vários processos que me traz 100% de certeza de que a minha ligação com essa terra é por causa das memórias que me vêm, que eu sei, que eu sinto na minha pele e no meu corpo de já ter vivenciado aqui. E muitas pessoas, não sou especial de forma alguma, mas muitas pessoas, elas também têm essa ligação forte com o Egito. Eu conheço pessoas que vieram aqui e que mudaram completamente as suas vidas, porque começou a se conectar com um sentido diferente, com um sentido mais profundo para a sua existência. Então, eu encontro significado para a minha vida como propósito nessa encarnação aqui. Eu digo que aqui é o meu ponto de conexão.
Eu nasci no Brasil, mas eu não me sinto conectada ao Brasil como eu me sinto conectada ao Egito. Como se aqui fosse a minha casa, a minha primeira casa. Então eu posso dizer com toda certeza que aqui é a minha primeira casa e o Brasil eu sinto como minha segunda casa. E talvez você aí que está assistindo o vídeo agora, você também tenha essa sensação de que de alguma forma o Egito te chama, de alguma forma você está conectado com essa terra e não sabe por quê, sente um desejo enorme de vir para cá, mas não sabe por que esse desejo. Eu posso te garantir que se você sente isso, é porque a sua alma, de alguma forma, te chama para esse lugar. Porque aqui existem peças do seu quebra-cabeça que você precisa relembrar dessas peças, reconectar com essas peças e integrar essas peças na tua história de vida, no teu processo evolutivo. E essa já é a minha 5ª vez aqui. Então o que eu tô falando aqui nesse vídeo é algo que eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Por mais doido que pareça, a gente precisa entender que nós somos a consciência, não o corpo, a consciência. O espírito é a consciência. A alma é a experiência que o espírito criou para se expressar. Então imagina, é claro que a gente tem muita história. Dessa vez que eu vim para o Egito, e eu tô aqui no meu 26 dias, né? Hoje é o dia 26, eu vou ficar aqui 35 dias. Então imagina quantas coisas eu já vivenciei nesses 26 dias, né? Não gravo muito vídeo porque, gente, eu realmente me entrego 100% nas experiências que eu estou vivendo aqui. Então eu vou contar um pouco das experiências através dos vídeos, tá bom? Hoje o que eu vim trazer aqui, que eu me conectei muito dessa vez com relação à minha experiência de vida, coisas que eu preciso trabalhar, é com a questão do merecimento e com a questão do medo, eu diria o trauma também de traição, medo de traição, medo de ser enganado, medo de ser passado para trás. Gente, foi muito forte dessa vez as memórias que eu tive, as experiências que eu tive, as pessoas que chegaram para mim, porque é muito interessante. Quando a gente vem para cá, começa um movimento de coisas acontecendo que se você não ficar esperto, você vai entender aquilo como negativo. Por quê? Porque aqui é um lugar que as nossas sombras e a nossa luz, elas ficam muito intensas. Então, como todos nós estamos aqui vivendo um processo evolutivo, a gente tem sombras, né? Ninguém aqui está completamente iluminado ainda. E eu não estou, estou muito longe de estar iluminada. Então, quando eu chego aqui, as minhas sombras, elas ficam muito intensas, muito perceptíveis. E dessa vez eu percebi muito, em muitas ocasiões, muitos acontecimentos, muitas experiências que foram acontecendo nesses 26 dias que me mostraram o quanto eu preciso trabalhar o merecimento e o quanto eu preciso ressignificar a questão do medo de ser traído, do medo de ser enganada, do medo de ser passada para trás. Então, vários acontecimentos mostraram que essas eram as sombras que aqui, nesta visita, eu precisava resolver. Claro que eu também me conecto muito com o meu eu superior, a minha centelha divina, o meu espírito, aquilo que me guia. Então a gente tem a nossa centelha divina, que é a porção divina em nós, e ela conversa com a gente, ela usa inclusive pessoas, acontecimento para falar com a gente, para mostrar pra gente. Então desde que eu cheguei aqui no primeiro dia, ou mesmo antes de chegar aqui, eu já vim com a intenção de, olha, me mostra o que eu preciso resolver lá. Então quando eu falo de trauma, por exemplo, são memórias passadas que ainda estão nas minhas células, que eu ainda trago no meu subconsciente. E essas memórias me fazem agir como eu ajo. Então, por exemplo, o não merecimento são comportamentos que eu tenho
que às vezes eu nem percebo que eu tenho, aonde ali está um comportamento, um hábito, aonde eu tenho ações que eu deixo de receber porque eu não me sinto merecedora. Eu deixo de fazer porque eu não me sinto merecedora. E, gente, isso é tão sutil. Se a gente não estiver atenta como observador da nossa realidade, a gente não percebe. Então, imagina que existe o observador e o observado. O observador é aquilo que tudo vê, é o seu espírito, o seu eu superior. E o observado é a sua personalidade aqui, por exemplo, o seu ego. É essa característica sua distorcida, porque a gente não é o ego, eu não sou o ego, também não sou o corpo, eu sou esse observador. Então eu tenho essa consciência de chegar aqui e de me conectar com essa presença maior em mim e de observar os meus comportamentos. Então, tem comportamentos que eu tenho que eu consigo observar de forma mais clara aqui. Acho que aqui é um lugar que te conecta mais nesse ponto, porque a alma é como se ela se integrasse mais aqui. Estou falando da minha experiência, tá bom? Então aqui eu vou trazer esses dois pontos, que é o merecimento e o trauma, que serve para você também. Porque talvez na sua vida você também tem essa questão do não merecimento, porque você tem diversas crenças que te levam a ter atitudes aonde você não se sente merecedor do receber. E quando a gente não se sente merecedor do receber, a gente fecha as portas para diversas oportunidades, para diversos presentes do universo. A gente fecha as portas para a prosperidade em todo o seu potencial, para a abundância, para relacionamentos, para várias coisas que a gente deseja, mas que a gente não se sente merecedor de ter. Então, uma coisa é você querer algo, a outra coisa é você achar que você é digno daquilo, que você merece aquilo. E esse sentimento de dignidade, esse sentimento de merecer, muitas vezes ele está escondido no nosso subconsciente. Ele está escondido nas nossas ações. Então, muitas vezes, quando alguém vai te dar um presente, por exemplo, e você fala assim, ai, mas nem precisava, não. E aí tem aquele sentimento de que, nossa, mas eu não sou merecedor desse presente. Quantas vezes você já agiu dessa forma? Porque eu já agi dessa forma muitas vezes. E aqui eu tive vários momentos em que eu agi dessa forma. Mas eu peguei essa conversinha do ego várias vezes. Quando eu ia receber alguma coisa, vou dar um exemplo. Eu fui, ontem mesmo, eu fui numa loja de perfumes aqui, de óleos essenciais. E no momento em que eu já fui lá várias vezes, eu levei uma amiga lá, que estava aqui também. Ela voltou hoje de manhã para a Irlanda, onde ela mora, e ela estava aqui e eu levei ela lá. Ela comprou os óleos e ele disse que... Eu também comprei e ele disse que ia me dar um óleo de presente, porque era o meu aniversário. Então ontem, para você que está assistindo esse vídeo no dia 9 de janeiro, ontem, dia 8 de janeiro, foi o meu aniversário. E ele disse, vou te dar um óleo de presente, um vidro de óleo de presente. E o meu ego falou assim, nossa, não, você não pode aceitar. O meu ego falou, eu senti, eu ouvi a voz da minha cabeça falando, você não é merecedora. E aí na hora me veio, essa é a voz do meu ego, e eu tô trabalhando esse merecimento, então sim, eu sou merecedora desse óleo e eu vou aceitar esse óleo com muito carinho. Então naquela hora eu estava tão aberta a observar que eu peguei essa voz do meu ego falando. Se eu não tivesse pegado essa voz, eu iria dizer para o Senhor que estava me dando óleo, eu ia dizer, não, imagina, não precisa não, tal. E eu não falei nada disso. Eu consegui ter tempo de dizer muito obrigado, claro que eu quero, eu aceito, posso escolher? Olha só que diferença. Então, todos nós, a gente passa por essas situações na nossa vida. E como que a gente se livra disso? Primeiro, captando essa informação, tomando consciência do quanto você e eu
nós estamos agindo nesse modo não merecedor. Em tudo na vida, em todas as questões, às vezes num lugar que você vai e que você talvez não se sente merecedor, por exemplo, de sentar num lugar. Você prefere ficar em pé e deixar o lugar lá vazio porque você não se sente merecedor de tomar aquele lugar e sentar naquele lugar porque de repente uma outra pessoa vai chegar. Sei lá, são várias situações que eu já percebi na minha vida que eu estava agindo com esse modo não merecedor. E isso fechava e continua fechando, porque eu ainda não tratei 100%, a minha evolução, o meu aproveitar mais dessa realidade, o meu criar mais em tudo, criar mais prosperidade, mais abundância, criar mais oportunidade, criar mais experiência de vida. Então, isso é uma coisa que eu trago aqui para vocês, para que você também se pergunte, onde eu estou agindo como não merecedor, não merecedora? Em que situações eu tenho agido como não merecedor, não merecedora? Faça essa autoanálise para que você possa ter a oportunidade de ressignificar isso e entender que sim, pode ser que esse comportamento, que essa crença tenha vindo já de outras vidas e que você continua trazendo nas memórias das suas células do seu corpo e no seu subconsciente. Essa informação está registrada aí. Não importa como ela chegou. Se ela chegou porque os seus pais te ensinaram dessa forma, se ela vem de memórias de vidas passadas, não importa. O importante é que ela está aí e você precisa resolver ela de alguma forma. Com relação à questão de traumas, que faz com que a gente tenha medo de ser traído, medo de ser passado para trás, medo de ser enganado, eu não tinha noção do quanto eu tinha medo de ser passada para trás. Em várias ocasiões da minha vida, eu enfrentei esse medo de ser passado para trás. E nessa vida, se eu olhar para o meu passado desde criança, eu não tenho histórias de que eu fui passada para trás. Então, tudo indica que eu trago essa memória, esse medo de vidas passadas, de histórias passadas. E fazendo vários processos de terapia, me conectando com várias informações, eu cheguei à informação de que aqui na região do Egito, onde eu já descobri que eu já vivi 6 encarnações. A maioria dessas encarnações eu passei por processos onde eu fui traída, onde eu fui enganada, onde eu sofri muito com essa questão. Então isso veio nessa vida como um trauma em forma de medo que eu preciso resolver. E eu só me conectei com essa informação e tive clareza dessa informação aqui, vivenciando as experiências, as sombras, porque apareceram várias sombras aqui que me mostraram isso. Então, de que forma que eu estou resolvendo essas questões? Através da ressignificação. Não significa que você vai fazer um processo de ressignificação e você vai ressignificar tudo de uma vez só. Gente, não é assim. Eu já ressignifiquei muita informação que chegou e eu percebo que continua chegando informação. É claro que a gente não deve se apegar ao passado. Isso é uma coisa que eu já percebi e é muito claro para mim. Então não é questão de você ir para o terapeuta e ficar fazendo terapia de regressão para você resolver o passado. Nada disso. Eu não estou buscando no passado. Eu estou vivendo o presente e quando o presente me mostra essa questão, eu vou lá e resolvo no presente. Entende? Então, as situações que eu vivenciei aqui, sem fazer terapia, sem fazer nenhum processo, eu vi a situação acontecendo, eu olhei para a situação, observei a situação, vi que aquilo não era bom para mim e já fui lá e busquei uma forma de ressignificar. Tomei consciência que aquilo não era bom para mim. Se não é bom para mim, eu não aceito
entrar naquele comportamento. Se não é bom para mim, eu decido, eu escolho ressignificar aquilo, eu escolho avançar, eu escolho superar aquela situação. Isso a gente vai aprendendo com as experiências. Por isso que é bom a gente se colocar no movimento da vida. A gente não aprende a superar os desafios apenas, por exemplo, lendo um livro. Não, a gente precisa viver a experiência. Então, uma das coisas que me fascina de vir aqui para o Egito, por exemplo, é que aqui eu posso experimentar. Eu posso enfrentar as situações que me acontecem. Se eu tivesse presa lá no meu apartamento, lá onde eu moro, no Brasil, eu não teria as oportunidades de enfrentar a situação. Então, mesmo que eu fizesse terapia, que eu ficasse lá cavando para encontrar qual era a minha crença, qual era o meu trauma, eu não ia ter os mesmos resultados de que eu estou tendo aqui, vivenciando as sombras, olhando para elas no momento em que elas estão se expressando através dos acontecimentos que me chegam. Então, um conselho que eu dou para vocês é: experimentem a vida, porque a evolução, a nossa expansão, ela acontece nesse experimentar da vida, nesse se lançar na vida. Porque a vida é toda movimento, não dá para você evoluir ficando preso no seu canto, vivendo ali fechado. Não, você precisa sair, você precisa se expandir, você precisa entrar em contato com novas culturas, você precisa entrar em contato com novas pessoas, você precisa ir além daquilo que você chama normal, casual. Porque são esses acontecimentos que chegam na nossa vida através desse movimento que nos permite olhar como observador. Se você está numa rotina que é sempre a mesma coisa, de manhã, de tarde, de noite, você não vai ter oportunidade de olhar ou de ver uma outra face do seu ser. Então, quando eu saio, e eu adoro viajar, então quando eu saio do meu normal, que é estar na minha casa fazendo a rotina, e vou para um outro lugar, eu vejo outras pessoas, eu enfrento outras situações, e aí é nesse momento que as coisas que estão presas dentro de você, elas vêm à tona, seja luz ou seja sombra. Então, nesse movimento que eu estou fazendo aqui agora, na verdade são 53 dias que eu estou viajando. Eu saí do Brasil no dia 26 de novembro de 2023, eu fui para Espanha, depois eu fui para Irlanda e agora eu estou aqui no Egito. Então, nesse movimento que já está quase no final, eu experienciei várias situações com pessoas, acontecimentos que foram mostrando para mim o que eu tinha que resolver nesse processo, porque eu entendo que esse caminho que eu estou fazendo de viagem é um caminho iniciático para mim, é um caminho onde eu estou me transformando, me modificando, me conhecendo, estou tendo a oportunidade de ver um outro lado de mim que talvez, se eu estivesse presa dentro da minha casa, eu não poderia ver. Então, o que eu quero transmitir aqui com vocês na mensagem desse vídeo é que a nossa vida, a nossa alma, ela é tão grandiosa, ela tem tanta informação que a gente precisa se permitir se conectar com essas informações para que a gente possa fluir nesse processo evolutivo. Quando você sente muito desejo interno de fazer alguma mudança na sua vida e às vezes você não consegue fazer esse movimento de mudança, pode ser que o fato de você estar em uma rotina que não tem nada de novo esteja impedindo que você faça essa mudança. Então eu te convido em 2024, a gente está bem no início de 2024, que você aproveite esse ano, que é um ano de transformação, que é um ano de transmutação, que é um ano onde as coisas
vão acontecer se você se colocar no movimento e se permitir que a mudança aconteça. Aproveite toda essa energia do movimento de mudança que está sendo pedido nesse ano para que você possa, através de um movimento que você vai sentir como fazer através da sua alma, porque a nossa alma, ela chama para a mudança, ela chama para a evolução o tempo todo, ela pede a cura o tempo todo, ela pede a transformação o tempo todo, ela pede a iluminação o tempo todo. Por quê? Porque é para isso que ela veio, é o propósito da alma, o nosso propósito aqui no planeta Terra, além de expressar a nossa divindade, é a evolução através das nossas sombras, da cura das nossas sombras, assim como da conexão com a nossa luz. Então, esse processo, ele deve acontecer dentro de um movimento, e esse movimento literalmente é o movimento do corpo, da mente e do espírito. Os três, eles fazem esse processo juntos, e nem sempre você vai conseguir vivenciar esse processo em completude numa terapia. Não vai. Eu sou terapeuta e eu digo para você, não vai. Às vezes você passa por um processo de cura muito maior fazendo uma viagem do que indo numa sessão terapêutica. Às vezes você faz uma cura muito maior enfrentando uma sombra de um acontecimento que acontece em um lugar ou com uma pessoa do que numa sessão de terapia. Então, se movimente, viva a sua vida, experimente o que você deseja experimentar hoje, o que você sente que a sua alma, o seu espírito deseja que você faça hoje ou que você faça nesse ano. Qual é aquele desejo que queima no seu coração? Vai atrás de realizar esse desejo. Vai atrás de perceber o que te impede de tomar as atitudes, de fazer as escolhas, de ser. Porque a gente veio aqui para ser. Vai atrás de descobrir, se questione. Por que eu não faço isso? Por que eu não tenho isso? Por que eu não conquisto aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? E vai percebendo o que chega para você. E de repente, como eu, você vai entender que você precisa sair da sua cidade, que você precisa fazer uma viagem, que você precisa de alguma forma mudar a sua rota, mudar o seu caminho. E aí você faz. E aí você vai. E sem expectativa. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe o como. Sabe o como? Como que eu vou resolver isso? A gente nunca sabe. E é nesse movimento de permissão que você encontra o como. Eu vim aqui para o Egito sem saber o que ia acontecer aqui no Egito. E aconteceu tanta coisa que foi me mostrando como eu iria lidar com as coisas que estavam me incomodando. E ainda estão me mostrando. Então eu continuo aqui no processo, sabe? De me conhecer mais, de me curar, ok? Então, meus queridos, essa mensagem foi uma mensagem sem um roteiro específico, mas eu queria trazer muito isso para vocês. Nesse exato momento, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um chamado aqui da oração islâmica, que acontece várias vezes, 5 vezes durante o dia, e que eu também acredito que esse momento é um momento de energia muito forte que acontece aqui, porque de alguma forma eles estão chamando a Deus, clamando a Deus. Tem as pirâmides aqui do meu lado, que esses últimos dias eu estou aqui mais no hotel, eu já fiz vários passeios, então eu estou aqui me conectando mais com essa energia, que é muito, muito poderosa, muito, muito única, não dá para explicar em palavras. Então, eu estou vivendo, eu estou me expressando, eu estou sendo, é isso, eu estou sendo diante das minhas imperfeições, sendo diante da minha luz, sendo diante das minhas sombras, reconhecendo que eu sou um ser em evolução, e é isso. Então, grande beijo para vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.